sobre casais, relacionamento, casais, mas nós falávamos sempre sobre isso. É comum se julgar por aparência, até homens de Deus muitas vezes fazem isso. É a prova disso o profeta Samuel, quando ele foi escolher um rei, ele foi na casa de Jessé, procurou os mais formosos, os mais bonitos. Deus disse: não, Jessé, não é assim que eu vejo, não. Você, os homens, julgam pela aparência, eu sondo o coração. É assim que eu julgo, Samuel. E nós muitas vezes julgamos, amado, e nós nos sentimos tão firmes quando nós estamos bem, nos sentimos tão firmes. E, por exemplo, eu vou falar de mim, quando a pessoa está bem empregada, né, está num trabalho bom, tem seus recursos, tem seus benefícios, a pessoa às vezes ela se sente assim tão firme, sabe, amado? Mas é pura ilusão, é pura ilusão. A Bíblia diz que até mesmo nós somos como a erva, estamos bonitos, formosos hoje, amanhã murcha, passa, não existe mais. E o que tem dentro de nós? E o que tem plantado dentro de nós, amado? Se nós, amado, não tiver plantado a palavra de Deus, assim como o João comentou ontem, e se tirarmos essa palavra de nós, essa Bíblia de nós, como é que nós vamos viver? Se muitas vezes nós nos lembramos de ler simplesmente quando viemos para a igreja, onde é que está a palavra? O salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Mas para guardar precisa ler, precisa buscar. Leia a Bíblia, amado. A Bíblia fala a respeito de Deus. Jesus disse que o povo erra em não conhecer as Escrituras porque elas testificam dele, Jesus falando. E diz certa vez: o povo erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus disse isso. Conhecer, examinar, ler, estudar, saber o que fala a respeito do Senhor Jesus. Tantas pessoas, amado, conhecem tantas coisas, mas não é capaz de citar 2 ou 3 versículos bíblicos sequer. Às vezes torce, não tem nada contra. Existem pessoas que sim, existem pessoas que não, existem pessoas que se identificam, outras não, é questão de opinião. Mas às vezes a pessoa ela sabe a escala do time, a escalação inteira. Você pergunta o nome de dois discípulos que andavam com Jesus, fala o nome do personagem bíblico. Puxa, perguntou demais, ele pediu demais, hein? Sabe, amado, não lê a Bíblia muitas vezes. E o Senhor, Ele fala através da tua palavra também, amado, através do teu Espírito Santo. Eu creio que isso entristece o coração do Senhor Jesus muito mais do que aqueles homens que estavam açoitando, porque nós sabemos o que nós estamos fazendo. Aqueles homens, o Senhor Jesus deixou claro: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Os olhos deles estavam fechados para aquilo, para o Senhor Jesus. E quando o Senhor Jesus, Ele entregou o seu Espírito, Ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu Espírito. A Bíblia diz que algumas coisas aconteceram ali, até na própria natureza. Houve terremoto, o sol não deu o seu brilho, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não houve mais separação, acabou aquela separação entre nós e Deus, somente direto ali com o Senhor Jesus, através dele. Mas é interessante que um centurião que estava ali de guarda, estava vigiando o Senhor Jesus, estava guardando ele na cruz. Ele disse uma palavra que também com certeza ele não sabia o que ele estava dizendo, porque ele diz assim: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Ele diz também aquilo que estava diante dos olhos dele: ah, Jesus morreu, aconteceu tudo isso, meu Deus, esse era o Filho de Deus. E existem pessoas falando ainda, amado, que Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, Jesus nunca era, Ele sempre é. Jesus nunca é passado, amado. Ele é passado, presente e futuro. Ele é o alfa e o ômega, Ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não era o Filho de Deus. Ele imaginou que Jesus tivesse morrido ali. Ele não sabia o que ia acontecer no terceiro dia. Ele não tinha ideia do que ia acontecer. Ele disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus, como se tivesse colocado um ponto final na vida de Jesus. Não, ali só estava começando a escrever mais um trecho da história. E essa história falava a meu respeito, ao teu respeito, porque é aí que nós entramos, amado. Porque a graça começou aí, e a graça se manifestou através do Senhor Jesus. Nós passamos a ter livre acesso ao Pai, e todo aquele sacrifício, todas aquelas coisas que se faziam antes, aqueles animais em holocausto que se apresentavam antes, querido, tudo isso foi dispensado, porque Jesus é o sacrifício perfeito, e foi feito isso de uma vez por todas.
dispensa sacrifício de bodes e tantas coisas. Quem faz isso hoje são os servos de Satanás. Continuam fazendo seus sacrifícios, seus bodes. Se você olhar lá atrás, você vai ver um lá, né? Uma imagem lá bem feia lá, o Bafomé. Você vai ver. Mas isso ele anda fazendo até hoje, matando animais, fazendo seus sacrifícios até mesmo de pessoas. Mas eu quero dizer para você, amado, que Jesus, para nós, Ele é o sacrifício perfeito. Através dele nós temos livre acesso ao Pai. Através dele, querido, nós podemos chegar diante de Deus e nós podemos chamar de Pai. Porque quando Jesus estava ensinando os seus discípulos a orarem, Ele disse assim: quando vocês orarem, vocês não precisam ficar usando vãs, Ele disse vãs, inúteis, vãs repetições como fazem, né, os hipócritas, os homens e os religiosos. Vocês dizem assim, ó, digam assim: Pai nosso que está no céu. Ou seja, Ele estava ensinando os discípulos a chamar Deus de Pai. E nós temos essa liberdade hoje através de Jesus. Nós, queridos, somos a continuação da escritura, do escrito da igreja. Nós somos a continuação de Atos dos Apóstolos. As atitudes, os Atos dos Apóstolos não pararam lá no capítulo de número 28. Não pararam lá não, querido. Continua sendo escrito através de nós. Nessa época, os apóstolos, eles honravam o nome do Senhor Jesus. Por onde eles iam, eles falavam a respeito do Senhor Jesus. O que nós estamos fazendo com essa nova história que está sendo escrita através das nossas vidas? O que nós estamos fazendo? Falamos do Senhor Jesus? Honramos o Senhor Jesus? Glorificamos o Senhor Jesus? Ou nos esquecemos do Senhor Jesus? O que nós temos feito? Em algum momento, amado, o Senhor Jesus esqueceu de nós? Deixa eu responder para você: em nenhum momento. Antes que você nascesse, querido, Ele se lembrava de você. Ele tinha um plano, já um propósito para a tua vida. Ele nunca se esqueceu de nós, amado. E às vezes, hora da refeição, hora de dormir, as horas básicas assim, né? E hora que acorda, correria, e vai trabalhar, pega sapato, põe aqui, sai correndo atrás do ônibus, e nem lembra muitas vezes de falar com o Senhor Jesus, e Ele com os ouvidos inclinados. Eu creio que algumas coisas desse tipo, eu creio que entristecem o coração do Senhor. Quando nós vamos realizar alguma obra, nós colocamos o eu na frente. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz tal coisa. O nome de Jesus muitas vezes nem aparece. Eu creio que isso entristece o coração do Senhor Jesus. Quando nós vamos para determinados lugares, nós não perguntamos para o Senhor Jesus se, como aquele filme que nós assistimos, em nossos passos, o que faria Jesus? Ou nós não perguntamos, por exemplo, quando vamos vestir uma roupa. Homem tem pouco problema com relação a isso, né? Homem com calça jeans, um tênis no pé ou a camiseta está bem vestida, né? Mas quando nós vamos pôr, por exemplo, uma roupa, nós não perguntamos ao Senhor: Senhor, eu estou bem? Não estou induzindo ninguém ao erro? Porque às vezes, amado, existem pessoas que falam assim: ah, esse, aquele, o outro errou, né? Mas quando você passa na rua, existem muitos induzindo os outros ao erro. Eu estava esses dias olhando as fotos de um amigo meu. Eu olhei lá, sabe, bem no cartaz assim. Ele estava assim de bermuda e sem camisa, né? Na hora eu parei e falei assim com um amigo meu, Samir, falou assim: será que o Denis, eu vi lá algumas coisas dele, achei estranho, umas fotos assim estranhas, porque ele é assim, né? E, sabe, amado, será que nós perguntamos, irmão, será que nós perguntamos ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, como é que eu estou te agradando? O Senhor Jesus está se alegrando comigo? O que o Senhor pensa a respeito disso, Senhor? Eu vou fazer aquilo. Qual será que tem sido a nossa resposta, querido, ao Senhor Jesus? Quando Ele até mesmo põe uma questão em nosso coração. E às vezes, sabe aquela dúvida? Deixa eu falar algo para você, já estamos encerrando. Quando alguém pergunta assim para você, não sei se alguém perguntou, talvez vai perguntar, talvez tenha perguntado já. Quando alguém pergunta assim para você: o que você acha da minha roupa? Será que eu estou bem? Alguma coisa já está incomodando a pessoa, e ela sabe que ela não está bem, mas ela quer ouvir dizer que ela está bem. Uma cobrança já está vindo, né? Será que eu não estou induzindo alguém ao erro? Ah, será que eu estou bem? Então já tem dúvida. Será que essa dúvida não é o Espírito Santo que está falando, está ministrando, e eu não quero ouvir a voz de Deus? Não quero ouvir, não é uma palavra desagradável. Vou perguntar para alguém que é amigo chegado, não vai dizer não para mim. Porque às vezes a pessoa
acredita mais na palavra do homem do que na palavra de Deus. Mas eu creio que existem pessoas aqui que acreditam na palavra de Deus e que a Bíblia é a palavra do Senhor Jesus e veio, querido, diretamente para nós, para instruir nossas vidas. Amém, amado? Graças a Deus por isso. E nessa noite também nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. O Senhor Jesus, Ele quando participou da Santa Ceia, quando Ele celebrou a última Páscoa, né, dando espaço então para a Santa Ceia, Ele celebrou ali com os seus discípulos. Senhor, por que os seus discípulos? Por que Ele não celebrou com os outros? Porque os outros não estavam compromissados com Ele. Eles simplesmente estavam andando atrás do Senhor Jesus, atrás de uma palavra, de um benefício, simplesmente isso. Simplesmente isso. Mas pastor, quem é que pode participar da Santa Ceia? Deixa eu dizer para você. Jesus, com quem Jesus celebrou, com quem Jesus realizou ali a Santa Ceia? Com os que estavam com Ele, né? Com quem nós entendemos, né, que pode participar da Santa Ceia? Exatamente aqueles que estão com Ele, aqueles que assumiram o compromisso com o Senhor Jesus. Mas se você já colocou no teu coração o desejo de descer as águas do batismo no dia 1º de maio, você pode participar da Santa Ceia. Pastor, mas ele nem se batizou ainda. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Jesus, Ele disse: quem crê e for batizado será salvo, né? Quem não crê será condenado. O ladrão da cruz, ele se batizou? O que estava do lado de Jesus, Jesus deu uma resposta direta para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele se batizou, sim ou não? Não, né? Por que ele não se batizou? Porque ele não teve oportunidade. Senão com certeza ele desceria daquela cruz e se batizaria. Com certeza ele faria isso. Então a partir do momento que a pessoa ela se decide por Jesus, dia 1º de maio nós vamos ter o batismo. Se tivesse o batismo hoje, se ele fosse realizado hoje, com certeza a pessoa ela tomaria essa atitude. Se você colocou o desejo no teu coração, e se você está em comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, o Espírito Santo é que vai testificar isso. Não, pastor, não é o irmão que está à tua direita, não é o irmão que está à tua esquerda. O Espírito Santo é que testifica isso. Esse mesmo Espírito que testifica que você é filho de Deus, testifica com o teu Espírito, Ele é que testifica como é que está a nossa vida com o Senhor. Porque os homens conhecem aquilo que estão diante dos olhos, mas o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. Fecha os teus olhos aí, assentado mesmo. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos.